Olá pessoal, sou o professor Charão de Física. Hoje vamos corrigir a prova da SpaceX de 2018, uma prova de um bom nível. Então vamos começar então a primeira questão. A primeira questão, questão número 21, trata-se de um problema envolvendo máquinas térmicas. Dois tipos de máquinas térmicas. Uma delas que obedece o ciclo de Carnot e o outro uma máquina simples normal. Então diz o problema o seguinte: considere uma máquina X que executa um ciclo termodinâmico com a realização de trabalho. Então essa máquina X, ela realiza trabalho, obviamente obedecendo o princípio de funcionamento das máquinas térmicas. Então o princípio funcionaria desse jeito. Nesse caso aqui, ela funciona entre uma fonte quente e uma fonte fria. Então, a fonte quente e aqui a fonte fria. Então, ele recebe calor da fonte quente, uma parte desse calor ele perde para a fonte fria e a diferença, ele produz então, a diferença entre esses valores é o trabalho, certo? Então, para calcular o trabalho, eu vou necessitar saber o calor da fonte quente menos o calor da fonte fria. Só que ele já informou que o calor dado à fonte fria é de 500 joules e ele trabalha entre 27 graus e 327 graus. Então nesse caso aqui são as duas temperaturas de funcionamento. A máquina térmica funciona entre duas temperaturas, uma temperatura baixa e outra alta, diferenças de temperatura para poder funcionar a máquina. E ele quer saber então qual é o trabalho realizado durante um ciclo. As temperaturas eu passei para a escala Kelvin, 27 mais 273, 300, 327 mais 273, 600 Kelvin, e a quantidade de calor perdida, entre aspas, para a fonte fria é de 500 joules. Então, vamos calcular então por etapas, porque a máquina térmica X, o seu rendimento é dado em função do rendimento da máquina Y. E a máquina Y, ela funciona de acordo com o ciclo de Carnot, portanto, entre duas temperaturas, 27 e 327. Então, o rendimento é dado entre essas duas temperaturas. Depois de calcular então o rendimento da máquina Y, vamos calcular o rendimento da máquina X, e dentro do rendimento da máquina X eu tenho as duas quantidades de calor, da fonte fria e da fonte quente. Portanto, a partir daí então que eu vou resolver o problema. Vamos passar então para o problema em si. Então aqui o rendimento da máquina Y, como é uma máquina que obedece ao ciclo de Carnot, então aqui estão as duas temperaturas, da fonte fria 300, da fonte quente 600, então isso dá 0,5, a diferença entre eles é 0,5. Então o rendimento da máquina Y é 0,5 e o rendimento da máquina X é 40% do rendimento da máquina Y. 40% significa 0,4 vezes o rendimento da máquina Y, então é 0,4 vezes 0,5, portanto isso vai dar então um rendimento de 0,2. Como a máquina X não é uma máquina que obedece o ciclo de Carnot, portanto o seu rendimento é calculado através da razão entre as quantidades de calor da fonte fria e da fonte quente. O rendimento é 0,2, calculei aqui. A fonte fria, a calor da fonte fria é 500 joules, então agora é só calcular o calor da fonte quente. Então esse valor passa para cá, o 0,2 passa para cá, 1 menos 0,2, 0,8. Isso aqui troca de lugar com 0,8, 500 dividido por 0,8, então dá 625. Então essa é a quantidade de calor recebida pela fonte quente e perdido 500 joules para a fonte fria. A fonte fria, portanto, o trabalho é a diferença entre as duas quantidades de calor, 625 menos 500, portanto isso dá 125. 125 então é a letra B, portanto o trabalho executado por essa máquina em um ciclo é 125 joules. Muito bem, vamos para a próxima.
O exercício ou teste número 22, não, o problema número 22, trata de um problema de eletromagnetismo. Tá? Então, aqui temos a situação, dois fios compridos, fio 1, fio 2. Nesses dois fios passa uma corrente elétrica, e um que vale 6 amperes e 2, 8 amperes. Né? Então ele quer saber quanto vale o vetor indução magnética no ponto C. Né? Então o que vai acontecer? A gente sabe muito bem, se a gente tem um fio longo, né, e esse fio é percorrido por uma corrente elétrica, ao redor desse fio, então eu teria um campo magnético, né, circular, concêntrico, onde o centro está no próprio fio. Né? Então, se a corrente está subindo, então ele vai entrando do lado direito e saindo do lado esquerdo. Né? Entrando significa X, saindo significa pontinho. Né? Então aqui, ó, pontinho significa que está saindo a corrente, está saindo a corrente. Né? Então o que a gente tem que fazer? Em primeiro lugar, temos que ver, né, os vetores, né, do campo produzido pelo fio 1 e o fio 2, né, do campo magnético, nesse ponto aqui. Então o que temos que fazer? É desenhar, né, uma circunferência, uma parte da circunferência. Então isso que ficaria mais ou menos isso aqui, ó. Tá? Ó. Então neste caso aqui, né, sabemos então, ó, que o campo magnético ele é tangente, né? Então aqui, ó, o vetor campo magnético é tangente às linhas de indução. Então nesse caso aqui eu teria então nesse ponto um campo para lá, né? Esse aqui seria o campo produzido pelo fio 1, né? A mesma coisa eu vou desenhar aqui, ó, né, o campo, as linhas produzido pela fio 2 ou pela corrente que passa. Então seria algo assim, ó, né? Então seria tangente. Qual é o sentido? Usando a regra da mão direita, ó, saindo a corrente, o campo tem esse sentido aqui, ó, tem esse sentido, e aqui tem esse sentido. Então se eu desenhar o vetor nesse ponto, ó, o vetor vai ser isto aqui. Então este aqui é o vetor 2, né? Então aqui temos um sistema ortogonal, portanto a resultante vai ser este aqui, ó. Este aqui vai ser o vetor resultante. Portanto, quando os dois vetores formam um ângulo de 90 graus, a resultante é dada pelo teorema de Pitágoras. Né? Então vamos ver a próxima tela. Né? Então aqui estão as duas forças, ou melhor, os dois campos representados, os dois vetores, B1 e B2, e aqui o campo resultante. Portanto, o campo resultante, usando o teorema de Pitágoras, temos que calcular o B1 e o B2. Aqui está, né, a expressão para calcular o campo, né, ao redor de um fio percorrido por uma corrente. É a constante de permeabilidade magnética, a corrente 1, 2πr1. Então é só substituir. A constante vale 4π vezes 10 a menos 7. A corrente é 6 amperes, 2π, né, e a distância é 6. Então simplificar aqui, ó, 6 com 6, π com π, 2, aqui fica 2. Então fica 2 vezes 10 na menos 7. O campo 2, aqui eu botei também, aqui está errado, aqui é 2, ó. O campo 2, né? Então nesse caso aqui, a constante, a corrente que é 8, 2π, e 8 é o raio, né? Novamente, ó, corta, 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 simplifica, dá 2. 2 vezes 10 a menos 7. Os dois campos são exatamente iguais. Então colocar aqui e aqui, né? Coisas iguais dá para ser somado, dá 2 vezes. Né? Esse termo vai sair da raiz, porque é um quadrado. Né? E a raiz de 2 vai ficar dentro da raiz. Então vai ficar 2 raiz de 2 vezes 10 na menos 7 Tesla. Certo? Então este é o campo magnético resultante no ponto C. Portanto, dá como alternativa a letra E de Equador. Vamos para o próximo. Probleminha de eletrodinâmica, circuitos, né? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma fonte de tensão de 25 volts. Todas, ó, são pilhas ou baterias, todas elas estão em paralelo. Significa o quê? Ó, positivo ligado com positivo, negativo com negativo. Então é como se tivesse uma pilha só,
né? Como se fosse uma pilha de 25 volts, né? E essa pilha está ligado, né? Aqui tem um resistor sozinho e aqui eu tenho dois resistores, ó, que estão em paralelo, né? Então aqui tem um amperímetro, ou seja, a corrente elétrica vai passar por dentro, e aqui eu tenho um voltímetro, né? O R1 vale 10 ohms, o R2 e o R3 20 ohms, né? A fonte de tensão é de 25 volts e ele quer saber qual vai ser a leitura no amperímetro e no voltímetro. O voltímetro mede a tensão em cima desses dois resistores e o amperímetro mede a corrente total, né? Então, o que eu fiz? Eu redesenhei esse circuito, né? Ó, ficou um pouco melhor, mais fácil de visualizar. Aqui está a corrente I, essa corrente vai chegar nesse nó, vai se dividir em duas e aqui vai se encontrar de novo, portanto, né, o que vai medir o amperímetro vai ser a corrente I, né? E o voltímetro vai medir o que? A tensão, né, em cima desses dois pontos aqui e aqui, ó, certo? Então, se eu calcular a tensão sobre um, é a mesma sobre outro ou é a mesma sobre os dois. Portanto, o que eu vou fazer? Vou calcular o equivalente dessas duas resistências, desses resistores. Como eles são iguais, né, aquela regrinha, eu pego 1 e divido pela quantidade. 20 dividido por 2 dá 10. Então, eu vou tirar esse resistor aqui, esse aqui, e vou substituir os dois por um de 10, né? Portanto, ficaria assim o esquema, né? Então, aqui, ó, a corrente elétrica então vai passar aqui, ó, certo? A corrente elétrica I vai passar aqui. Então, para calcular então a tensão, eu preciso saber do valor de I, e aqui, obviamente, preciso saber do valor de I. Então, vou aplicar a primeira lei de Ohm, o U que ri, né? Sendo que esse aqui é o equivalente, esses dois resistores estão em série, então soma 10 mais 10, 20. A tensão aplicada nesses dois, né, juntos, 25 volts, então é 25 dividido por 20, portanto eu tenho uma corrente de 1,25 amperes. Então esse que vai marcar aqui 1,25 amperes. E qual vai ser a minha voltagem? Na verdade a tensão, né? Voltagem a gente não chama, mas é o hábito. A tensão, ou U, é U R vezes I, como está aqui, ó, U que ri. Portanto, né, quanto é que vale o R? 10 ohms. A corrente que vai passar nele é de 1,25, 10 vezes 1,25, pulo uma casa decimal, fica então 12,5. Portanto, a leitura no amperímetro vai ficar 1,25, a leitura no voltímetro 12,5 volts. Portanto, a resposta é a letra D. Vamos passar para o próximo. Aqui um problema de equilíbrio, né? Então, um problema de equilíbrio, temos que aplicar as condições de equilíbrio, né? Então, temos uma haste e sobre esta haste tenho 3 pesos dependurados e eles estão sendo contrabalançados por esta força elástica, né? Que é uma mola, então a força elástica. Então, ela tem que compensar então a força desses 3 pesos de 20, 40 e 60. Então, as condições para que tenhamos um equilíbrio, né, estático, significa, então, a primeira condição, a soma das forças tem que ser igual a zero. A segunda condição, a soma dos momentos em relação a um determinado ponto tem que ser igual a zero, né? A única força que eu não tenho é a força elástica. E o problema que é justamente a constante elástica, ou seja, a força elástica é K vezes X. Então, ele quer que eu calcule o valor de K, né? Portanto, então, vamos aplicar as condições de equilíbrio, né? Eu apliquei apenas uma condição de equilíbrio que foi o suficiente para eu calcular o valor da constante, que é a segunda condição, ou seja, a soma dos momentos em relação a um determinado ponto é zero, né? Então, eu apliquei aqui, né? Se vocês observarem aqui, ó, né? Essas forças, esta e esta, vão tentar
puxar a barra para baixo, né? Ou seja, fazendo o movimento no sentido horário, né? E para se contrabalançar, a força elétrica vai tentar fazer o oposto, né? Fazer com que ele gire para cima, ó. Então esses dois torques têm que ser iguais, da força elétrica e dessas três forças. Então o que tiver lá no sentido horário é contrabalançado pelo sentido anti-horário. Então vamos ver o que foi feito aqui, né? Para calcular o torque ou o momento, né, em relação a um determinado ponto, é a força vezes a distância do braço de alavanca vezes o seno entre a força e o braço de alavanca. Então a primeira força lá é de 20 newtons, né? 1 é a distância e o ângulo entre a força e o braço de alavanca é de 90 graus. A mesma coisa com os outros, né? Porque observe aqui, todos eles são 90, 90 e 90 graus. Portanto, então vai ficar 20 vezes 1, seno 90, 40 vezes 3, seno de 90, 60 vezes 4, seno 90. Esse aqui é a distância da onde for aplicada a força até o ponto de referência. Então, 4 metros, 3 metros e 1 metro aqui, ó, que são aqui, ó, tá? Esta aqui fica 1 metro, esta aqui fica 3 metros e essa aqui 4 metros até aqui. Fazendo isso, né, é igual que a força elétrica, o braço de alavanca é 2 e o seno é de 30 graus. Ó, o seno aqui é de 30 graus. Portanto, é só colocar os valores e calcular. Então vai ficar 20, 1, 1, 40, 3, 1, 60, 4, 1, né? E aqui seno de 30, 0,5. Então vai ficar 20, 120 e 240, somando dá 380. Mas dentro do FE está o K vezes X. X é a deformação na mola. E o problema informou que a deformação na mola é de 10 centímetros, portanto 0,1. Né? Então 380 dividido por 0,1 dá 3.800 newton por metro. Portanto, esta é a constante K, né? Portanto, dá a letra C. Então, probleminha de equilíbrio em que eu apliquei apenas a segunda condição. Às vezes, não é necessário aplicar as duas condições, apenas uma condição pode resolver, como é esse problema aqui, porque ele dava todas as forças menos uma dessas forças, sendo que ele dava a deformação da força elástica. Portanto, resposta letra C de Canadá. Vamos para o próximo. Muito bem, né? Esse aqui é um probleminha de pêndulo balístico que já caiu na prova da SpaceX em anos anteriores, né? Caiu o mesmo problema, né? E ele quer saber qual é a velocidade do projétil, né? A velocidade do projétil antes de penetrar o bloco, né? O que temos uma situação? Um projétil, numa certa velocidade, bate no bloco, penetra o bloco e ele se desloca fazendo esse movimento aqui, ó, o movimento pendular, né? Então ele quer saber qual é a velocidade do projétil imediatamente, né, antes de entrar no bloco. Então ele quer saber esta velocidade aqui, certo? Então a gente dividiu esse probleminha em duas categorias. Primeiro, né, para descobrir a relação entre a velocidade do projétil, né, e a velocidade do bloco, né, usamos o princípio da conservação da quantidade de movimento. Então a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Isso acontece quando não há interferências de forças externas, certo? Então a quantidade de movimento antes, né? A quantidade de movimento antes vai ser a massa do projétil vezes a velocidade do projétil mais a massa do bloco vezes a velocidade do bloco, certo? Igual. Depois, né? Aqui vai ser então, ó, a massa do projétil mais a massa do bloco vezes V, certo? Então a quantidade de movimento depois, né,
o projétil ele está dentro do bloco, portanto é a soma das duas massas vezes a velocidade v, certo? Então eu vou achar uma relação entre Vp e V, e depois podemos calcular o V. Então vai ficar mais ou menos assim, ó, a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois, massa do projétil, velocidade do projétil, massa do bloco. Como o bloco, ó, tem velocidade nula, todo esse termo aqui é zerado, então vai ficar 0,1 vezes Vp mais 0. Aqui, ó, massa dos dois, 0,1 mais 10 dá 10,1. Portanto, a relação entre a velocidade do projétil e a velocidade do conjunto bloco mais projétil é essa aqui, que eu chamei então aqui de equação 1, certo? Então, para calcular a velocidade do projétil, eu tenho que calcular então a velocidade do bloco mais projétil. E isso eu vou usar então uma outra característica, que é a conservação da energia mecânica. Então a conservação, aqui o bloco está em movimento e aqui ele está em repouso, mas acima do solo 80 centímetros. Então aqui eu tenho basicamente energia cinética e aqui eu tenho basicamente energia potencial gravitacional. Então a energia cinética se transforma em energia potencial. Portanto, eu vou utilizar então esse princípio da conservação da energia mecânica. Então a energia mecânica antes é a energia cinética do bloco mais projétil, a energia mecânica depois é a energia potencial do bloco, né, mais projétil. Então eu coloquei os valores, aqui vai dar 10,1 v ao quadrado sobre 2, 10,1 G10, altura 0,8, que é 80 centímetros, isso aqui vai dar 16, né? V ao quadrado igual a 16, portanto a velocidade do bloco mais projétil é 4 metros por segundo, chamei isso aqui de equação 2. Então substituindo 2 em 1 temos, né? Então achamos a relação entre a velocidade do projétil e a velocidade do bloco mais projétil, esse valor aqui é 4, então vai ficar 40, o 0,1 que está multiplicando passa dividindo, então vai ficar 404 metros por segundo. Portanto, tem como resposta a letra E de Equador. Questão 26. Considere uma esfera metálica de massa igual a 10 na menos 6 kg e carga positiva de 10 na menos 3 coulomb e lançada verticalmente para cima com velocidade inicial de 50 metros por segundo, em uma região onde há um campo elétrico uniforme apontado para verticalmente para baixo, de módulo 10 na menos 2, né? A aceleração da gravidade é 10, ele quer saber que altura vai alcançar esta esfera metálica. Então a situação é esta aqui, ó. Tem o solo, aqui então é a esfera metálica, a velocidade inicial dela é 50 metros por segundo, certo? O que vai acontecer? Ela vai subir até uma altura, né? E aqui ela vai parar. Ele quer saber que altura é esta aqui, certo? Portanto, né, quais são as forças que estão atuando, né? Então, sobre a esferinha nós temos o peso, né, que vai fazer com que atue contra o movimento, mas ele disse também que o campo é para baixo e a esfera é positiva, portanto, a força elétrica também é para baixo, né? Portanto, além do peso, eu tenho a força elétrica para baixo. Então, as forças que estão atuando são o peso e a força elétrica, gerando o quê? Uma aceleração contra o movimento. Então, nosso objetivo primeiro é calcular esta aceleração e depois, então, calculamos então a altura ou a distância percorrida na vertical. Vamos passar para a próxima tela. Está aqui, ó. Então, aqui estão as duas forças. Então, eu apliquei a segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes aceleração. A força resultante é a força elétrica, mais o peso, né? A força elétrica eu escrevi, né, Q vezes E, que é uma maneira de representar a força elétrica, peso mg. Então coloquei as informações, a carga, o campo, a massa, o G e a massa. Eu vou descobrir então o A. Aqui vai ficar 10 na menos 5, 10 na menos 5, 10 na menos 6. Portanto, então,
10 na menos 5 dividido por 10 na menos 6, então eu tenho uma aceleração de 20 metros por segundo ao quadrado. Para encontrarmos a altura, usaremos então a equação de Torricelli, né? Então a equação de Torricelli, sinal negativo porque a aceleração é contra o movimento, portanto a velocidade final é zero porque ele para lá em cima, velocidade inicial é 50, 20 é a aceleração, portanto, né, calculando o ΔS, chegamos ao valor de 62,5 metros. Então, esta vai ser a altura ou a distância percorrida pela esfera metálica após ser jogado com a velocidade inicial de 50 metros por segundo. Então, letra C de Canadá. Então, esta é a solução desse probleminha envolvendo eletricidade eletrostática com mecânica. Vamos passar para o próximo. O 27. O 27 é um probleminha de ótica. Sempre cai um probleminha de ótica de vez em quando. Uma jovem, para fazer sua maquiagem, comprou um espelho esférico de Gauss, ou seja, obedece às condições de Gauss. Ela observou que quando o seu rosto está a 30 centímetros do espelho, a sua imagem é direita e 3 vezes maior que o tamanho do rosto, né? Ou seja, né, para que a gente obtenha uma imagem, né, uma imagem maior do que o próprio objeto, né, precisamos fazer com que esse objeto fique entre, né, obviamente que num espelho côncavo, né, ou melhor, num espelho convexo, eu jamais terei uma imagem maior do que o objeto. Portanto, não pode ser espelho convexo. Então, essas duas alternativas aqui estavam fora, a B e a E. Só um espelho côncavo é que pode gerar imagens maiores que o objeto, desde que o objeto fique entre o foco e o vértice, né? Foco e o vértice, então, é o que a gente chama de aqueles espelhos de maquiagem, né? Aqueles espelhos que a gente vê o rosto bem grande, mas o rosto tem que ficar entre o foco e o vértice, como está nesta gravura aqui, ó. A imagem será virtual, porque está dentro do espelho, direita, né? Obviamente que tem que ser imagem direita, porque a gente quer, né, fazer uma maquiagem ou se observar através do espelho, e é maior, né? Então, nesse caso, ele pergunta quanto é o raio de curvatura, né? Que tipo de espelho? Bom, o espelho já é côncavo. E o raio de curvatura, né? Bom, o raio de curvatura a gente sabe muito bem, né, que é dado, a gente sabe que, ó, o raio de curvatura é essa distância aqui, né? Então o raio de curvatura é 2 vezes a distância focal, que é a distância daqui até aqui. Portanto, se a gente descobrir a distância focal, a gente descobre o raio de curvatura, né? Então, ele informou que o seu rosto, então a distância do objeto até o espelho é de 30 centímetros. Esse aqui é o que a gente chama de P, né? E P', né? Então essa distância daqui, ó, essa distância daqui até aqui é a P, e essa distância daqui até aqui é a P', né? E aqui o raio de curvatura do centro até o vértice. Então, na próxima tela está aqui, ó. Então, usamos então para achar o valor de F, a equação dos pontos conjugados. E uma outra informação que ele deu, né, que é a ampliação. A ampliação, ou seja, a imagem é 3 vezes maior do que o objeto. Então, a ampliação, o aumento linear transversal, né, me possibilita, eu já tenho o valor de P, eu preciso calcular o valor de P' para colocar aqui, calcular o F, e calcular o F, eu calculo o R. Portanto, através do aumento linear, que ele diz que é de 3 vezes, que é menos P' sobre P, né? Então, nesse caso aqui é 30 centímetros, passa para lá, o sinal também é menos 90 centímetros. Claro, tem que ser negativo, né? Porque o P', né, ele pertence a uma imagem virtual, portanto, dentro do espelho, isso significa, né, um sinal negativo. Portanto, então, de frente, né, de posse dessas duas informações, né, de o P, que é 30 centímetros, e o P', que é menos 90 centímetros, então agora eu vou poder calcular a distância focal. Então vamos para o próximo. Está aqui, então, ó, distância focal, 1 sobre 30 mais 1 menos 90.
mínimo múltiplo comum 90, dá 3, 90 dá 1, portanto a diferença aqui dá 2, multiplica cruzado, e 2F igual a 90, F igual a 45. Se o F é 45, o R é o dobro, portanto 90 centímetros. Então, trata-se de um espelho côncavo cujo raio de curvatura é 90 centímetros. Portanto, isso dá como alternativa a letra A, né? Porque côncavo e o raio de curvatura maior do que 60 centímetros. Portanto, está aí então a resposta. Vamos passar para o problema 28, né? Problema 28 trata-se de duas esferas homogêneas e elas estão unidas por um fio ideal. Encontra-se em equilíbrio estático, completamente imersas, né? Em um líquido homogêneo em repouso de densidade 1 kg por decímetro cúbico, né? Então, nesse caso aqui, a massa de A é 1 kg, a massa de B é 5 kg, sabendo que a densidade da esfera B é 2,5 kg por decímetro cúbico, o volume da esfera A é D. Ele quer saber qual é o volume da esfera A. Então, a primeira coisa que temos que fazer é representar as forças, porque trata-se de um problema de equilíbrio. Portanto, aqui, ó, na esferinha B, eu tenho o peso de B. Na esferinha A, eu tenho o peso de A, né? Mas tem o empuxo sobre a esferinha A e tem o empuxo sobre a esferinha B. E ainda por cima eu tenho a tensão, né, em função da corda entre elas. Portanto, ó, a esferinha B tem 3 forças e a esferinha A também tem 3 forças. Então eu vou me ater a uma esfera de cada vez, que é o que eu fiz aqui. Ó, representei as forças, né? E agora então eu vou calcular. Primeiro, né, eu calculei o volume, né, da esfera B. Ele quer, na verdade, não o volume, ele quer a tensão. Não. Voltando aqui ao problema. Sabendo que a densidade, o volume da esfera A é D. É o volume da esfera. Então, vamos lá. Ó. Aplicar as condições. Ele quer o volume da esfera A. Então, calculei o volume da esfera B e apliquei as condições de equilíbrio. Ou seja, quais são as condições de equilíbrio? Que a soma das forças tem que ser igual a zero. Nesse caso, as forças verticais. Então, na esferinha B, eu tenho duas forças, né? Que é a tensão e o empuxo para cima e o peso para baixo. Portanto, a tensão é a diferença entre o peso de B e o empuxo de B. Então, o peso é mB vezes G e o empuxo é densidade do líquido, G vezes B, que é o volume imerso. Coloquei as informações, 5, 10, 1, 10 e 2. Então, chego à conclusão que a tensão é de 30 newtons. Agora, vou me ater à esferinha A. Aí que está o volume, ó, que ele quer o volume da esferinha A. Então, sobre a esferinha A, apliquei as mesmas condições, né? As forças no sentido, tem que equilibrar as forças no sentido oposto. Então, o empuxo é igual a peso de A mais a tensão, né? O empuxo é ρ do líquido, G, aqui está o que eu quero, que é a massa vezes G, e a tensão, né? Então, o líquido, densidade do líquido é 1, o G é 10, a massa é 1, G é 10, o T já calculei que é 30, dá 40. 40 dividido por 10, 4 decímetro cúbico. Então, aqui está o volume da esferinha A, 4 decímetro cúbico, usando, né, o equilíbrio, né? Então, sempre cai problemas de equilíbrio na SpaceX. Às vezes 1, nesse caso até 2. Né? Então, a resposta é a letra C. Vamos para o próximo. Diz o seguinte, 29. O motor tem uma potência igual a 1.500 watts, né? E eleva, né? Potência o quê? Potência total. E eleva de 15 metros um volume, ou seja, uma quantidade de massa
cujo volume é 4 vezes 10 dá 4 litros de água. Um poço artesiano, você já está puxando a água no poço artesiano e ele consegue, esse processo todo dura 5 horas, né? Ele quer saber o rendimento desse motor nesta operação, né? Bom, para calcular o rendimento usando potências, né, é a potência útil dividido pela potência total. Bom, a potência total ele já disse que é de 1.500 watts. Eu só tenho que calcular a potência útil, ou seja, o que eu realmente usei para levar essa quantidade de massa até a altura de 15 metros. Portanto, né, a altura está envolvendo o quê? Energia potencial gravitacional, né? Portanto, para calcular, né, a potência útil, é a energia potencial gravitacional dividido pelo tempo, mgh. Portanto, a massa, né, é de 90.000 litros, portanto, 90, como é a água, 90.000 quilogramas. O G é 10, a altura é 15, né? O tempo aqui está em segundos, obviamente, né? Então aqui são 5 horas vezes 3.600 segundos, né? 18.000 segundos. Portanto, esse valor dividido por este valor dá uma potência útil de 750 watts. Ou seja, o motor me deu 1.500 watts e eu usei dessa potência 750, ou seja, a metade. Portanto, o rendimento é 0,5 ou 50%. Então, esse é o rendimento dessa máquina, 50% de toda a energia que é dada a ela, ou a potência, ela apenas usa a metade, porque o rendimento dela, ou a eficiência dela é de 50%. Isso dá como resposta a alternativa B de Brasil. Vamos para a próxima. 30, né? Com relação às ondas, são feitas as seguintes afirmações. Então, tem que verificar se são verdadeiras ou falsas, né? Então, a primeira diz o seguinte: as ondas mecânicas propagam-se somente em meios materiais. Sim, né? As ondas mecânicas, elas só se propagam em meio material, um sólido, um líquido ou gasoso. Portanto, é necessário um meio material para que ela possa se propagar. A segunda diz: as ondas eletromagnéticas propagam-se somente no vácuo. Não, as ondas eletromagnéticas se propagam em qualquer meio ou sem meio algum, né? São ondas que não precisam de um meio, né, para se propagar, portanto, a segunda afirmativa é falsa. A próxima, o que diz? As micro-ondas são ondas que se propagam somente em meios materiais. Não, isso não é verdade, porque os micro-ondas são ondas eletromagnéticas. E se são ondas eletromagnéticas, propagam-se, né, em qualquer meio, né? Então, as ondas, os micro-ondas, então aqui coloquei o espectro eletromagnético, está aqui, ó, o micro-ondas, depois das ondas de rádio de AM e FM e antes da radiação infravermelha, tá? Então, a micro-ondas, as ondas de comprimento pequeno, né? Então, portanto, elas são ondas eletromagnéticas, portanto, elas se propagam em qualquer meio, portanto, a afirmativa 3 é falsa. Então, temos a seguinte situação: a resposta é a letra A de Argentina, que apenas a 1 é verdadeira. Portanto, letra A. Vamos passar para o próximo. 31. 31 mostra um gráfico da velocidade pelo tempo, né, de dois móveis, né? A linha fina é o carro e a linha mais cheinha é a motocicleta. O carro executa um movimento uniformemente variado, né? E a motocicleta, com velocidade constante, temos um MU, né? Então, nesse caso aqui, ele não disse se a trajetória era retilínea, ó, estrada retilínea. Então, aqui um MRU e um MRV e um MRU aqui, certo? Então, ele faz algumas afirmativas sobre o que está acontecendo com o carro e a motocicleta. Vamos ver o que ele informa aqui. Número 1, né, a primeira afirmativa, ele diz: a motocicleta percorre a estrada em movimento uniformemente retardado, né?
falsa. A motocicleta se desloca em MRU com velocidade constante de 60 km por hora, né? Então olha ali, ó, a motocicleta, ó, em movimento retilíneo uniforme. A segunda, entre os instantes 0 e 2, o carro e a motocicleta percorrem respectivamente uma distância de 60 e 120 quilômetros, né? Eu fiz esse cálculo aqui, justamente, percorrem 60 e 120 quilômetros. Portanto, né, a afirmativa é verdadeira. Ó, a distância percorrida entre 0 e 2 por cada um é fornecida pela área das figuras, né? Portanto, 60 e 120. A terceira, ele diz que a velocidade aumenta 30 km a cada hora. Então eu calculei a aceleração do carro. A aceleração é a variação da velocidade pela variação do tempo. Então a variação da velocidade deu 60, a variação do tempo deu 2, portanto 30 km por hora ao quadrado, ou seja, em cada hora a velocidade aumenta 30 km. Então está correto. E a última 4 diz que no instante T eles possuem a mesma velocidade, que é de 60 km, né? E não a mesma posição. O que diz a quarta aqui, ó? A quarta afirmativa diz: o carro e a motocicleta voltam a estar na mesma posição no instante 2 horas. Ó. Não, ó. No tempo 2 horas ele tem a mesma velocidade e não a mesma posição, porque é um gráfico velocidade por tempo, né? Não é um gráfico de posição pelo tempo. Então, nesse instante de 2 horas, tanto o carro quanto a motocicleta possuem a mesma velocidade, portanto, né, é falsa a afirmação, portanto, a resposta é a letra D. Vamos para a próxima e última, 32, né? Trata-se de movimento harmônico simples, pessoal. O movimento harmônico simples, né? Olha, assim, não é que sempre cai, mas a probabilidade de cair é muito grande. Ele é recorrente, um problema do MHS, movimento harmônico simples, né? É um movimento que é recorrente nas questões. Então teríamos que analisar cada uma para dizer se é verdadeira ou é falsa. Diz aqui, ó, ele oscila periodicamente em torno de uma única posição, né? A posição chamada posição de equilíbrio, né? É a mesma coisa um pêndulo, ó. Um pêndulo, a posição de equilíbrio dele é aqui, ó. Então ele oscila nesta posição de equilíbrio. Isso aqui é um equilíbrio instável, né? Então essa é a posição de equilíbrio estável. Então a primeira afirmativa é falsa. B. A sua energia mecânica varia ao longo do movimento. Não, a energia mecânica se conserva. C. O seu período é diretamente proporcional à sua frequência. Não, o período é inverso da frequência. E a sua energia mecânica é inversamente proporcional à amplitude. Ao contrário, a energia mecânica é diretamente proporcional. Quanto maior a amplitude, ó, ponto de equilíbrio, ó. Quanto maior a amplitude, maior a energia mecânica. Então a energia mecânica é proporcional à amplitude, né? Quanto maior for a amplitude do movimento, né, ou de um pêndulo ou de um sistema massa-mola, né? Então eu coloquei aqui os períodos, ó, e observe que, ó, o período, né, se é de um pêndulo, depende apenas do comprimento e do G, da aceleração da gravidade. Se for um sistema feito por uma massa em uma mola, depende da massa e da constante. Não depende da amplitude. Então aqui diz, ó, o período independe da amplitude do seu movimento. Verdadeiro. Então a resposta é a letra E de Equador. Terminamos então a resolução da prova da SpaceX 2018. Então na próxima vamos fazer provavelmente a prova de 2019. É isso aí, pessoal. Valeu!